Olá, a paz do Senhor, queridos alunos, boa noite, que Deus abençoe a sua vida, a minha vida. Antes de nós orarmos, quero deixar um texto da palavra do Senhor, que está no livro de Apocalipse, capítulo 21, no versículo 4 ao versículo 7, que diz: E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. E aquele que está assentado sobre o trono disse: Eis que eu faço nova todas as coisas. Aleluia. E ele disse-me: Eis que faço nova todas as coisas. Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia! Gostaria de convidar você para você orar comigo nesta hora, antes de nós começarmos a nossa aula, amém? Meus amados alunos, feche seus olhos e ora ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós rendemos graças ao teu nome. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Ó Deus Pai, que Deus Pai, é promessa tua enxugar dos olhos todas as lágrimas. E o Senhor disse que o Senhor, Deus Pai, ó Deus, nos fará mais do que vencedor. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco nesta hora a vida dos meus alunos nas tuas mãos. Coloco, Deus, cada um deles diante de ti. Deus, aqueles que estão passando por algum momento difícil. Senhor, dê a resposta a eles ainda nesta noite. Em nome de Jesus, seja o Senhor falar fortemente ao seu coração. Guarda a mente, guarda, Senhor, o coração. Guarda a vida, guarda a família. Deus, e que em tudo o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Você diz amém? Glória a Deus. Nós estamos na nossa penúltima aula. Uhul! Próxima semana, nossa última aula. E a nossa matéria, Batalha Espiritual, para o curso médio em Teologia no Núcleo de Ilha Amarela. Uma turma maravilhosa, top, a turma Kadosh. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Amém? Vamos lá, vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre 2 assuntos. Primeiro assunto, vamos falar sobre as ciladas do diabo. Tá certo? O diabo tem muita cilada. E o segundo assunto, vamos falar como Satanás age contra a igreja. Como o diabo, o calmônio, ele age contra a igreja do Senhor. As ciladas do diabo. O diabo, ele não desiste de lutar. Pense não brinque não. Semana passada nós terminamos a nossa aula com aquele louvor dizendo: em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Porque o diabo, ele não desiste de lutar. Ele é perseverante no seu ataque, nos seus ardis. Foi assim com Jesus no deserto. A palavra do Senhor nos mostra que o diabo tentou durante 40 dias, mas foi vencido por Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Lucas capítulo 4, abra sua Bíblia, versículo 13, diz assim: E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Por algum tempo. Jesus discerniu as ciladas do diabo em todas as situações e derrotou em todas as suas investidas. Agora, os alvos específicos de Satanás são o cristão, ou seja, eu e você, a igreja e os líderes, o seu pastor, o meu pastor, os missionários, aquele que tem liderança na igreja. Esses são os alvos específicos do demônio, esses são os alvos específicos de Satanás. O desejo do diabo é derrubar o cristão e prejudicar a comunhão entre os irmãos. Esse é o maior desejo de Satanás. Por isso que Lucas capítulo 4, versículo 13, onde fala ali da tentação do Espírito Santo de Deus que levou o Senhor até ao deserto, e aí a palavra do Senhor diz que quando o diabo acabou de tentar a Cristo,
se ausentou por um período de tempo, por alguns momentos ele se ausentou. Vamos ver o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Há 3 lições nesse versículo. Vamos ver? Anote aí. Ou pegue sua apostila e veja se tem aí na sua apostila. Primeiro, Satanás tem planos e estratégia contra a igreja. Essa é a primeira ideia que tem nesse versículo. Satanás tem plano e estratégia contra a igreja. Ardis ou desígnios, em algumas traduções fala ardis, significa na língua grega percepção, propósito, a inteligência própria. A ideia aqui é que Satanás tem um plano astucioso com o objetivo de enganar, iludir, seduzir e destruir. Faz valer aquilo que está na palavra do Senhor, que diz que o diabo ele somente veio roubar, matar e destruir. Mas Cristo, meu Cristo, teu Cristo, veio para dar vida e vida com abundância. Dê um glória a Deus aí. Dê um glória a Deus aí. Aleluias. Segundo, o objetivo de Satanás é obter vantagem sobre nós. O diabo ele não desiste de lutar. Ele quer exatamente obter vantagem sobre a minha vida e sobre a sua vida. Vantagem significa, na língua grega, desejar ter mais do que é próprio, cobiçoso, por manipulação ganha algo. Então, o objetivo de Satanás é exatamente ele quer ter vantagem sobre os filhos de Deus, que sou eu e você. Não vamos dar lugar, não. Não vamos dar brecha, não. E o apóstolo Paulo, falando sobre o diabo ter vantagem, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, e vai até o versículo 11, fala exatamente sobre essa questão. Eu queria que você abrisse aí a Bíblia, queria que você me acompanhasse aqui na palavra do Senhor, 2 Coríntios, capítulo 2, e exatamente fala sobre isso. O versículo 11 é exatamente o último que nós lemos, mas o capítulo 5, o versículo 5 diz: Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, para que eu não seja demasiadamente áspero. Digo que, em parte, a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoá-los e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que eu vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Versículo 10 diz: A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que eu tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Aí o versículo 11 diz: Para que o diabo, Satanás, não alcance vantagem sobre nós. Então, nós precisamos exatamente entender essa questão do perdão. E Paulo ele trata isso de uma forma maravilhosa. Por quê? Porque os ressentimentos que existem nas nossas igrejas são aproveitados por Satanás para prejudicar a saúde espiritual da igreja. Qualquer tipo de ressentimento, o diabo ele tira proveito de ressentimentos existentes no coração de pessoas que ainda não foram resolvidos e perdoados. Isso é muito sério. E o apóstolo Paulo, já sabendo disso, certo? Então, ele falava e fala sobre isso a palavra de Deus. O terceiro é que nós não devemos ignorar os desígnios do diabo. Não devemos ignorar esses desígnios, isso que exatamente o apóstolo Paulo nos mostra. Paulo diz que não devemos ficar inconscientes, mas sabermos muito bem acerca das astúcias e artimanhas do nosso inimigo. Tem gente que não quer nem saber. Esse negócio de batalha espiritual, lá vem falando do demônio, eu quero falar de Deus. Mas nós entendemos que aqueles que não querem, que não entendem, não reconhecem que está numa luta espiritual, já perdeu a batalha. Nós não podemos exatamente ignorar os desígnios do diabo. O diabo, ele está o tempo todo querendo nos lançar no abismo, querendo nos derrubar, mas temos um Deus. E a palavra do Senhor diz: se Deus é por nós, Romanos, quem será contra nós? Então,
Não ignore os desígnios. E o apóstolo Paulo ele vem falando sobre isso. Geralmente, esse desígnio vem disfarçado de bondade e justiça. Marcos, capítulo 13, versículo 22 diz: porque se levantarão falsos cristãos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Então, o diabo ele usa os desígnios, e esses desígnios que ele tem, muitas das vezes vem disfarçado de bondade, de justiça, aquelas pessoas que parece que são coitadinhas e tal. Precisamos tomar cuidado. Vamos lá. Nosso segundo assunto é como Satanás age contra a igreja. Como é que ele age contra a igreja? De que forma o diabo ele tem usado da sua força contra a igreja de Cristo? Primeiro, ele furta a palavra dos corações. Ele furta as palavras do coração. Jesus ele contou a parábola do semeador que saiu a semear. Está no livro de Mateus, capítulo 13, de 1 a 23, e está no livro de Lucas 8, versículo 5. Vamos ouvir? Um certo homem saiu para semear. Algumas sementes caíram à beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e foram comidas pelos passarinhos. Outras caíram no meio de pedras. E quando começaram a brotar, secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos e cresceram junto com as plantas e as abafaram. Mas algumas caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram novamente 100 grãos para cada semente. Mestre, por que o senhor usa parábolas quando fala para as multidões? A vocês Deus mostra o segredo do seu reino, mas aos outros tudo é ensinado por meio de comparações, para que olhem e não enxerguem, escutem e não entendam. Esta parábola quer dizer o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Mas o diabo chega e tira a mensagem do coração deles, para que não creiam e não sejam salvos. As sementes que caíram nas pedras são aqueles que ouvem a mensagem e recebem com muita alegria, mas não têm profundidade. Creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram entre os espinhos são as pessoas que ouvem, mas as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e as sufocam. Seus frutos nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são as pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente, e seguem fiéis até produzirem frutos. Então, aí nós vimos aí o próprio Jesus falando um pouco que o diabo vem e arrebata a palavra que foi lançada no coração. Segundo, ele semeia o joio no meio do trigo. Mateus 13, 24 a 30 e também no versículo 36 e 43. Você pode abrir aí, a gente pode ler rapidamente aqui e você vai... É a história exatamente daquilo que o Senhor fala no livro de Mateus, capítulo 13, o versículo 24. E exatamente ele diz: outra parábola lhes propôs dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se.
E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? E ele, porém, lhe respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou Jesus. Para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. O versículo 36, eu não vou ler todo, mas ele vem explicando exatamente essa parábola do joio. E os discípulos chegaram até Jesus pedindo: Senhor, me explique que parábola é essa do joio do campo. E ele começou então a explicar, né, exatamente essa parábola, falando que o campo é o mundo, a semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. E é exatamente isso. Jesus falava que enquanto os filhos do reino estavam dormindo, veio o diabo, semeou o joio, o filho do maligno, no meio do trigo de Deus, que é a igreja. E você entendeu? Que enquanto estavam os filhos do reino, estavam dormindo, o diabo veio e semeou o joio. Precisamos ficar alerta, amados. E muito alerta. O diabo age aqui não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Mas de dentro para fora. E precisamos ficar bem alerta em relação à ação do diabo no meio da igreja. Ele semeia joio no meio do trigo. Como? Ele colocou ou coloca os agentes dentro da igreja, pessoas com aparência de crentes, com nome de crente, usando jargões de crente, mas na verdade são filhos do diabo. Então, na igreja, estão na igreja, são membros da igreja, mas pertencem ao reino das trevas. São filhos do diabo. Preste atenção ao fato que o diabo semeou, diz a palavra, seus filhos no meio da igreja, porque a igreja estava dormindo. Preste atenção. Enquanto a igreja dorme ou briga por coisas terrenas, o diabo trabalha. Enquanto a igreja, repita comigo aí, enquanto a igreja dorme ou briga por coisas terrenas, o diabo trabalha. Vamos lá. Terceiro, ele intercepta as respostas de orações dos santos. Nós vemos isso no livro de Daniel. Daniel, que vivia na Babilônia, sob o governo do Sírio, o rei da Pérsia, estava orando, jejuando durante 21 dias. E a palavra do Senhor diz que Deus ouviu a oração que Daniel fazia, deferiu a oração de Daniel desde o primeiro dia, diz que respondeu, deferia e respondeu a oração de Daniel desde o primeiro dia em que o profeta orava. Todavia, o anjo mensageiro que trazia a resposta, trazia a resposta para o profeta, foi interceptado no caminho e foi preciso que o arcanjo Miguel saísse em ajuda do anjo mensageiro para que Daniel recebesse a resposta do Senhor. Então, não desista de orar, porque o diabo, ele atrapalha. Deus já pode ter mandado a resposta, mas existe uma luta no âmbito espiritual para que a bênção não chegue até a sua vida. Nós provocamos grandes reações no reino espiritual quando nos colocamos de joelho para orar. Então não desista de orar, não. Ore, clame ao Senhor, que Deus vai mandar a resposta. Ou Ele já mandou a resposta, não desista, porque o diabo quer que eu e você venhamos desistir das nossas orações, das nossas petições, de buscar o Senhor. Mas o Senhor, Ele tem mostrado desde o Antigo Testamento que Ele responde a oração. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente na minha vida e na sua vida. O diabo treme quando vê um santo de joelho.
Ele treme, o inferno treme. Aleluia! Quando eu e você estamos de joelho clamando ao Senhor. Quando a igreja ora, os céus se movem, o inferno treme e coisas novas, grandes acontecem na terra. Você crê nisso? Dê uma glória a Deus. Você crê nisso? Dê um aleluia. Aleluia. Nenhuma igreja pode estar preparada para a batalha espiritual se não tiver uma vida de oração. Se eu e você, se a igreja não tiver uma vida de oração, não podemos estar preparados para os ardis, os desígnios do diabo. Vamos lá. Vamos pensar, as orações mísseis são mísseis que nós atiramos contra o arraial do inimigo, desarmando as suas ciladas e neutralizando suas estratégias. Quando a igreja permanece na oração, os anjos de Deus se agitam nas regiões celestes, guerreando a nosso favor. Você crê nisso? Eu creio. Amém? Eu creio. Eu creio que quando eu estou orando, eu atiro metralhadoras, mísseis contra o arraial do inimigo. E o diabo bate em retirada. Porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que maior que está na minha vida do que está no mundo. Maior que está em você do que está no mundo. Amém? Dê glória a Deus aí. Quarto, ele oprime pessoas com enfermidade. De que forma o diabo age contra a igreja? Oprimindo pessoas com enfermidade. A Bíblia, ela faz referência de algumas pessoas que o diabo oprimiu com enfermidade. Primeiro, o caso de Jó, que nós vemos na palavra do Senhor. Também fala da mulher, filha de Abraão, que andou encurvada durante 18 anos, com espírito de enfermidade, e de outras pessoas com surdez, mudez e loucura. Vamos falar um pouquinho, né, exatamente sobre isso. As pessoas que sofrem dessas enfermidades precisam ser libertas do jugo do diabo. É uma ação demoníaca. Tem pessoas que enfermidades é do diabo. Há pessoas que vivem debaixo desse terrível cativeiro de uma enfermidade provocada pela ação do diabo, pela ação do maligno. Foi isso que Jesus fez com aquela mulher que andava cabisbaixa durante 18 anos, a filha de Abraão. Foi dessa forma que Jesus fez. Lucas capítulo 13, versículo 10, versículo 16. Vamos ler. Diz assim, Jesus estava ensinando numa da sinagoga no sábado, e estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Vamos lá. Vendo Jesus, chamou e disse, mulher, está livre da tua enfermidade. E impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Então, o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado, tomando a palavra, disse à multidão, 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, neles para ser curados e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento para levar a beber? E não devia ser solta desta prisão, preste atenção, frise, versículo 16, e não deveria ser solta desta prisão no dia de sábado, esta que é filha de Abraão e a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Imagina, há 18 anos, então o diabo, uma prova que Satanás tem momentos que existem enfermidades, preste atenção, tem momentos que existe enfermidade que é causada pela ação do diabo. E aí está o nosso Deus que é poderoso para libertar, para impor as mãos e repreender essa enfermidade em nome de Jesus. Vamos lá. As pessoas que sofrem dessa enfermidade precisam ser libertas do jugo do diabo. E pessoas que vivem debaixo desse terrível cativeiro de uma enfermidade provocada pela ação do maligno. Pense nisso. Pessoas que sofrem, existem pessoas no meu redor, ao seu redor, que sofrem dessas enfermidades e precisam ser libertas do jugo do diabo. Há pessoas que vivem debaixo desse terrível cativeiro de uma enfermidade provocada pela ação do
diabo. E eu e você precisamos pedir ao Senhor discernimento, sabedoria, equilíbrio, para nós sabermos identificar. E aí a palavra do Senhor manda que venhamos orar ao Senhor. Não ora ao Senhor pedindo para falar língua estranha, não. Peça ao Senhor discernimento no Espírito, para discernir as coisas que são do Espírito de Deus. Peça ao Senhor sabedoria, para na hora quando você for falar. Peça ao Senhor exatamente equilíbrio, para que Deus te dê exatamente essa graça. Amém? Vamos lá. Quinto, de que forma o diabo ele age? Ele resiste à obra missionária. Aí mexeu comigo. Aí e mexeu com você. Você que ama missões, você que gosta de fazer missões, ele resiste à obra missionária. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18, o apóstolo Paulo fala que Satanás lhes barrou o espaço enquanto estava empreendendo uma jornada missionária. O diabo odeia a obra missionária. Ele a persegue com toda a fúria. Ele agiganta os seus esforços para barrar o ímpeto evangelístico da igreja e a arrancada missionária do povo de Deus. Por isso que muita gente não gosta muito de evangelizar, não quer fazer missões. Às vezes o diabo ele amedronta, ele coloca coisas na cabeça, porque ele odeia a obra missionária. Tem pessoas que dizem, não vou não, para não ter retaliação. Retaliação o quê? Retaliação o quê? Você que serve ao Senhor Jesus, você tem nas tuas mãos o poder para repreender a fúria do cão. Em nome de Jesus, não se deixe ser levada pela ação do inimigo, não. Ele odeia a obra missionária, ele vai fazer de tudo para eu e você não seguirmos adiante. Repreenda em nome de Jesus. Repreenda em nome de Jesus. E a gente precisa lembrar, não há missões sem batalha espiritual. Não há. Por isso, não há missões sem oposição sistemática do reino das trevas. Nós viajamos para o Paraguai, nós tivemos batalha espiritual. Em Cabo Verde, nós tivemos batalha espiritual. Só para você entender, a primeira vez que nós chegamos em Cabo Verde, em 2013, fomos lá em 2013, em 2014, quando eu retornei lá, umas missionárias me chamaram e falaram assim, Ana, ore muito pela sua mente, ore muito pela sua vida, porque o diabo aqui, ele oprime muitas pessoas e ele coloca medo de tal forma que as pessoas não conseguem ficar mais de 1 ano, mais de 2 anos aqui dentro fazendo a obra missionária. Nenhum projeto aqui dentro de Cabo Verde vai para frente. Quando nós começamos a entender que existia e existe uma perseguição da batalha espiritual, do diabo contra missões, nós começamos então a guerrear. E é exatamente isso. Não há missão sem oposição sistemática do reino das trevas. O que preciso, o que você precisa é exatamente entender isso e não se amedrontar, porque é maior que está nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus por isso. Entrar em missões é pisar no campo minado pelo inimigo. Todavia, a igreja, eu e você, não podemos nos intimidar, não podemos recuar por causa da fúria dele. A resistência dele não pode deter o avanço da igreja. Deus não promete ausência de lutas, mas garante vitória segura. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Jamais Deus prometeu ausência de luta, mas ele garante uma vitória segura. É descansar nele, esperar nele e saber que ele faz todas as coisas. Sexto, ele atormenta as pessoas em cujo coração não há espaço para perdão. A forma que o diabo atua, atormenta as pessoas em cujo coração não há espaço para perdão. Quem não perdoa não tem paz. Quem guarda mágoa no coração e nutre ressentimento na alma vive atormentado. Mateus 18, 35. Vamos ler comigo aqui. Mateus capítulo 18, versículo 35. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um do teu irmão. Aqui, exatamente, conta a história do homem que devia, né? Do credor incompassivo.
Aqui está falando da história que aquele credor incompassível entregou aquele homem aos verdugos até que lhe pagasse a dívida. Ele diz, assim também sois vós, assim também meu Pai fará com você, se no seu íntimo você não perdoar o seu irmão. Se do seu íntimo não perdoar. Paulo, em Efésios 4, versículo 26 e 27, diz que a ira é uma porta de acesso que o diabo encontra para atormentar a vida de alguém. Ele diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Ele começa a falar 46, Efésios, que se você puder acompanhar aí, Efésios capítulo 4, exatamente isso que ele fala, que diz assim, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aí o versículo 27 ele diz, não dê lugar ao diabo. Ou seja, a ira é uma porta de acesso que o diabo encontra para atormentar a vida de alguém. Quando uma pessoa agasalha, guarda a mágoa, o ressentimento no coração, tornando-se azeda de ódio, o diabo, o calmônio, assume o controle da vida dessa pessoa para lhe causar grandes danos. Jesus diz que o grande segredo para ministrarmos o perdão aos nossos devedores e aos nossos ofensores é reconhecer a grandeza do perdão que recebemos do Senhor. Uma prova disso, a mulher que foi pega em adultério. Aquela mulher que foi pega em adultério, aqueles homens vinham com pedras para lançar o mestre ali, e o mestre olhou para eles e disse que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E olhou para aquela mulher e disse, vá, eu também não te condeno. Então, aquela mulher, a palavra do Senhor fala que aquela mulher seguiu a Jesus, porque ela reconheceu a grandeza do perdão que ela recebeu do Cristo. E eu e você? Nós só vamos saber dar valor ao perdão, ministrar o perdão na vida das pessoas, se eu e você reconhecer a grandeza do perdão que nós recebemos de Deus. Tem alguém que você precisa perdoar? Tem alguém que você precisa pedir perdão? Não deixe para amanhã, não. Pare, pense, depois dessa aula, ore um pouco. Isso para que o diabo não assumir o controle das nossas vidas. São brechas que a gente dá para que Satanás venha e crie tumulto e crie problema nas nossas vidas. Se tem alguém, você vai procurar essa pessoa, ore ao Senhor, peça ao Senhor graça, sabedoria, discernimento, Senhor, coragem para você ir até a pessoa, ainda que seja ela que tenha te ofendido, certo? Então você precisa exatamente fechar todas as brechas, fechar a porta para que o diabo não encontre espaço para tumultuar a sua vida, a minha vida. Amém? 7, ele usa a arma da dissimulação. E o que é dissimulação? Pessoa que oculta seus reais sentimentos ou intenções. É uma pessoa disfarçada, é uma pessoa fingida, hipócrita e falsa. Uma pessoa dissimulada é uma pessoa que oculta seus reais sentimentos. Uma pessoa dissimulada é uma pessoa que oculta suas reais intenções. É uma pessoa disfarçada, fingida, hipócrita e falsa. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15, que o diabo se apresenta às pessoas disfarçado de anjo de luz. Vem com prazeres que atraem o espírito, com recompensa que satisfaz a alma. Vamos lá abrir 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 14 e no versículo 15. É um texto conhecido, mas eu gosto de ler. E diz assim, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministro de justiça e o fim dele será conforme as suas obras. O diabo tem muitas máscaras. Sua grande plataforma é enganar as pessoas e ludibriá-las. A isso devemos estar muito atentos. O diabo, ele usa uma arma de dissimulação,
de disfarce, de fingimento, de intenções que não são reais, de sentimentos que não vêm de Deus, exatamente para acabar com o povo de Deus, exatamente para prejudicar as pessoas. E eu e você precisamos ficar muito atento a essa arma da dissimulação que Satanás usa, e ele usa de forma feroz, porque ele quer acabar com o povo de Deus, ele quer acabar com as pessoas, amém? Ele usa a arma da intimidação. O apóstolo Pedro diz que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa devorar. Mas graças a Deus que nós temos o leão da tribo de Judá. O leão ruge para espantar a presa. Ele ruge para que o animal que está no esconderijo protegido, em segurança, saia e assim seja atacado. Ser rugido é uma forma de intimidação, porque o diabo é um destruidor. Ele age com grande fúria na terra, sabendo que lhe resta pouco tempo. Pouco tempo, nós lemos aqui, quando você vai para Apocalipse, capítulo 21, o filho do diabo daqui a pouco está exterminado. Mas fiquemos firmes e confiantes no poder de Cristo, porque nós temos, a palavra do Senhor diz que ao nosso redor está Jesus, o Rei Jesus, o leão da tribo de Judá, ao nosso redor. Então, mas o diabo ele usa a arma de intimidar você. Então ele faz careta, ele cria situações para que você não dê um passo mais à frente. Vamos pensar, você termina de assistir essa aula, então você pensou, eu vou procurar fulano porque eu vou pedir perdão, independente se é quem errou, eu vou lá pedir perdão. O diabo ele vai intimidar, ele vai criar uma situação, ele vai intimidar você e dizer, se você for lá e essa pessoa te tratar mal, te intimidou. E se disser coisas a você, aí você pensa 2 vezes, então você não vai. Então é dessa forma que o diabo ele tenta obter vitória sobre nossas vidas, mas ele está repreendido em nome de Jesus. Você diz amém? Você diz glória a Deus? Concluindo aqui nossa penúltima aula, quero te dizer que você não pode viver hoje com os triunfos da vitória do passado. Precisamos andar em novidade de vida. Cada dia tem algo para contar. Não viva do passado, não viva do que aconteceu, da vitória que Deus te deu lá, porque Deus quer te dar vitória hoje, agora. Não viva. Ontem você colheu vitória, mas hoje, se não vigiar, eu e você podemos sofrer uma derrota humilhante. Vamos pensar em Davi. Davi matou um leão, triunfou sobre um urso, matou um gigante, venceu exércitos, conquistou glórias e fama, porém deixou de vigiar por 1 minuto e caiu vergonhosamente no pecado. Então, nós precisamos todo dia andar em novidade de vida. Todo dia andar em novidade de vida. Ontem aconteceu, hoje é diferente, amanhã vai ser diferente. Vamos exatamente olhar para o autor e consumador da nossa vida, que é Jesus. O segredo da liberdade é a constante vigilância. Vigie. Vigie. Precisamos estar vigilantes. Se eu não vigiar, você não vigiar, a gente com certeza é uma presa fácil para Satanás. Eu não quero ser uma presa fácil para Satanás. Você quer ser? Com certeza não. Então vamos vigiar. Vamos vigiar, vamos para frente, porque Deus, ele é o mais interessado que nós tenhamos vitória, porque ele venceu na cruz do Calvário. Ele nos deu a vitória para a glória do nome dele. Amém? Nosso adversário não dorme, o diabo não tira férias, e eu e você precisamos estar atentos a todo instante, pois a luta continua enquanto vivermos aqui nessa terra. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, enquanto estamos aqui, é batalha, é guerra, é luta, e nós precisamos exatamente, em todo instante, estar atento para não cair nas artimanhas, nas garras do inimigo, nas garras do diabo. A vitória é nossa. Então vamos ler Efésios 6, 10 a 17.
que fala exatamente da armadura de Deus. E ele começa dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revista de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, com a verdade, olha aqui, vestido couraça da justiça, louvado seja o nome do Senhor, calçado os pés com o evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual eu e você podemos apagar todos os dados inflamados do maligno, e tomar também o capacete da salvação, que é a palavra, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? A vitória é nossa, se nós usarmos sempre, lembrarmos sempre de Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 17. Tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Estamos vivendo um momento de batalha. Estamos vivendo um momento do dia ruim, do dia difícil nas nossas vidas. Vamos usar Efésios capítulo 6, versículo 10 a 17. E a vitória é minha e a vitória é sua. O diabo, ele não prevalecerá. Dê glória a Deus. O diabo não prevalecerá. A palavra do Senhor mostra, diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Eu e você somos o exército de Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você, antes de orar, para terminarmos você ouvindo esse louvor maravilhoso. Cante. Cante, porque você somos a igreja de Cristo. Eu e você. As portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor, se nós lutarmos, se nós usarmos Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 17. Glória, glória, em glória, em glória, em glória, de glória em glória, mete a glória. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar, matando alguns irmãos. Mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a
dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A paz é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. Brilhando em toda parte, a igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a vida dos meus alunos em tuas mãos. Coloca a turma, ó Deus Pai de Ilha Amarela, a turma Kadosh nas tuas mãos. Coloca cada um dos teus filhos, Senhor. Pai, como igreja do Senhor, como exército do Senhor, nos ensina a marchar. Ó Deus Pai, nos ensina, Deus Pai, a colocar sobre as nossas vidas a tua armadura, Senhor, para ficar firme contra as astúcias ciladas de Satanás. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, guarda a nossa vida, Senhor. Ó Deus Pai, nos prepara, Senhor, Deus Pai, para o campo de batalha. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós repreendemos todos os ardis, desígnios, diabo sobre nós, sobre a igreja, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, continua conosco, abrindo a nossa mente, o nosso coração, Senhor, ministrando a tua boa vontade às nossas vidas. Em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome. E todos dizem amém. Glória a Deus. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Nossa última aula. Um beijo no coração de vocês. Nos veremos, se Deus permitir. Amém? Glória a Deus. Louvado seja